Muito bem. Uma ótima noite a todos. Muito bom estarmos juntos aqui. Gratidão a todos aqueles que nos acompanham, que fazem parte dessa nossa classe, dessa nossa egrégora de aprendizado. Os mentores de cada um de nós, claro, que se fazem presentes também aqui. Aos mentores do Lar Seara Esperança, em especial Frei Abílio. E ao nosso Mestre Jesus, a quem pedimos a proteção, a permissão e a bênção para darmos início ao nosso aprendizado dessa noite. E dirigimos a nossa prece de gratidão ao Criador, usando as palavras que nos foram ensinadas pelo Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Boa noite a todos, tudo bem? Como vão? Tudo jóia. Ricardo e sua indefectível rede palestrina com almofada idem. Um dos únicos minutos que eu consigo ficar em paz. Que bom. Espero que tenham outros, vai. Não exagera. A noite é difícil. Tá. Mas faz parte, né? Nos vimos rapidamente lá na última segunda, né? Sim. Na abertura. Não, foi na quarta passada. Na quarta-feira. Isso. Você já estava entrando nos trabalhos, mal pudemos nos cumprimentar ali, porque você já tinha que entrar para a sala, eu também tinha que conversar com o Dr. Manuel, mas foi muito bom estarmos juntos lá. Isso aí. A Melissa pediu desculpas a todos nós, ela pediu uma abonada hoje, porque ela teve alguns imprevistos lá, não vai poder participar conosco hoje, mas está tudo bem com ela, depois ela assiste a aula também, certamente vai acompanhar da forma que for possível lá. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente entrar propriamente nos temas dos livros? Tem algo que queiram compartilhar? Marina, quer falar alguma coisa sobre o que você aprendeu lá naquele curso ou não é pertinente e não cabe aqui? Acho que ela travou. Ela foi acionar o microfone e travou. Então, enquanto ela não fala, eu vou falar a respeito do curso dos arcturianos, né? Isso. Também participei assim, dessas palestras, desses cursos que eles fizeram. Quem não assistiu ao vivo está gravado, dá para assistir também. É muito legal porque tem uma ampla visão de vários assuntos diferentes, não só dos arcturianos, né, como dos pleiadianos, etc. E eu acho que a mensagem que fica assim, bem reforçada em todas as palestras foi que só com amor que a gente vai conseguir sair dessa situação, sabe? E os arcturianos pelo amor, sabe? Então, em função do amor que eles têm por nós e por toda a humanidade, eles vêm nos ajudar a curar nossas feridas, nossa saúde e tal, e tentar fazer essa reversão aí usando o amor. Acho que foi bem legal. Me corrija se eu estiver enganado. Me corrija se eu estiver enganado. Os arcturianos são das Pleiades, né? O cinturão de Órion. Isso, exatamente. Sim. É uma falange que boa parte deles já passou por sua jornada de aprendizado aqui na Terra também, regressaram para o seu orbe de origem e agora, no processo da transição, eles fazem parte das diversas falanges que vêm auxiliar sob o comando de Jesus no processo da transição. Está correta a minha interpretação? Está correta. Os arcturianos, eles vêm de um planeta chamado Arcturus, né? Arcturus, sim. Então já tiveram em vários planetas tentando. Eles são 3.000 anos além da gente, então eles já passaram por todo esse processo, estão tentando nos ajudar a passar por esse processo também.
Tá. Uma curiosidade, um grupo de Arcturus também foi exilado aqui na Terra durante um período ou não? Não sei se Eu não diria exilados, eu diria que são voluntários, eles têm bastante arcturianos aqui encarnados, vamos falar assim, que são voluntários, que se voluntariaram para nos ajudar. Não diria que são exilados como nós somos de capela. Eles foram voluntários mesmo, sabe? Então tá. Essa era uma dúvida que eu tinha, porque são tantas informações que a gente recebe de tantas fontes diferentes, e a menos que a gente se foque no aprendizado disso, e é muita coisa, acaba confundindo. Fala, Pedro. Eu também tenho essa mesma informação que a Mônica passou aí, né? Pelo que eu vi, os arcturianos que estão aqui, eles estão justamente para ajudar na nossa evolução, de maneira como voluntários, né? Então, a parte forte deles, a Mônica pode até detalhar mais, é a parte da cura, né? Tem até aquela câmara arcturiana, né, Mônica? Perfeito, tem alguns encarnados, também tem as naves que estão aqui, que são os desencarnados que estão em missão também com a gente, né? Mas esses são focos bem assim da cura física, porque na realidade a cura física, o físico é um resultado de um mental, né? O problema físico é um resultado de mental. Então, eles estão focados na cura mental e por consequência na física, né? Perfeito. Tem muita informação chegando, há muitos canalizadores que estão se comunicando nesse período, né? Eu acompanho alguns vídeos do Vital Froze, por exemplo, que sempre traz informações interessantes. Luíse Cantanhede, apesar que ela viaja um pouquinho na maionese, se torna um pouquinho, sei lá, infantil até, meio ingênua demais, né? O Robson Pinheiro, o médium, que também canaliza alguns seres de outras constelações, a Shelian e outras. A Mônica Medeiros, essa sim, tem um trabalho muito profundo. Enfim, de várias partes do mundo, eu estou citando alguns que eu me recordo de ter assistido vídeos e considerado, vamos dizer assim, sérios o suficiente para merecerem o dispêndio de algum tempo para assistir, porque também tem muita porcaria. E também no exterior, embora não chegue até nós, né, mas existem muitas canalizações acontecendo em várias partes do mundo, e isso tende a aumentar consideravelmente nos próximos meses e anos. Isso é parte do processo, a gente tem que começar a se preparar para isso. Fora do campo esotérico, digamos assim, das comunicações extrafísicas, também no campo da ciência, tem havido uma movimentação expressiva de algum tempo para cá, de diversos órgãos internacionais, até de governos, como aconteceu recentemente, uma convocação do Senado norte-americano, que durou acho que uma semana, onde foram convocados agentes de inteligência, militares de alta patente, alguns da ativa, outros do passado, indivíduos ligados à área de inteligência também do executivo de governos anteriores e atuais, e eles estão abrindo aos poucos aquilo que não dá mais para segurar. Nós estamos, sim, em contato constante com seres extraterrenos, não apenas no campo extrafísico, se comunicando através de canalizações, mas também em contatos de primeiro grau. E isso vem acontecendo há muito tempo. Desde a metade do século passado, isso já vem acontecendo, e agora eles estão tornando público porque sabem que não dá mais para esconder e que em algum momento isso vai se tornar inequívoco. Só que não da maneira como os que se acham poderosos queriam que acontecesse, mas além do seu controle. Bom, não é o tema do nosso estudo hoje, então vamos para A Luz o Libertará. Nós estamos já bem adiantados
Acho que ninguém mais está sem o livro para acompanhar, né? A única que não tinha era a Mônica, já pegou o seu, né? Eu vou pedir desculpa para a Marina, que ela me emprestou o livro dela para tirar cópia, ela acabou que eu desencontrei com ela na feira que eu não fui, agora eu estou com o livro dela lá para cima. Ela te perdoa, né, Marina? E a Marina já leu esse. Você já leu, né? Mônica, quinta-feira eu não irei no trabalho, então tá bom. Ó, a gente vai procurar fazer a leitura de forma que todos possam acompanhar, mesmo quem não tenha o livro em mãos. Nós paramos na página 214, né? A sublei governada pelo eu superior da liderança. A definição: posição em que alguém guia ou dirige. Propósito: qualidade divinamente inspirada que infunde energia nos que apoiam sua visão. Coletivamente, a boa liderança facilita a realização do plano de Deus na Terra. Está aí também uma tarefa dos arcturianos, né? Atitudes e comportamentos governados pelo ego em relação à liderança. Comportamentos: covardia ou servilismo. Agir como um ditador ou com prepotência. Incapacidade de delegar responsabilidades. Incapacidade de concluir tarefas. Indecisão e falta de um plano definido. Falta de engajamento. Falta de autoconfiança. Esses comportamentos nós vemos tanto no micro, né, em pessoas com as quais a gente tem contato e que fazem parte do nosso círculo de relacionamentos, principalmente no trabalho, mas também em altas esferas, em nível governamental, global, em que a gente percebe atitudes de prepotência extrema. Temos vários exemplos na atualidade, né, de covardia, atitude ditatorial, indecisão e falta de planos definidos, etc. Atitudes: esquecer a quem você está ligado. Medo de desaprovação, medo do fracasso e sentimentos de falta de valor, procrastinação e incompetência. Técnicas de alinhamento com o eu superior. Siga suas convicções interiores e articule-se claramente para os outros. Articule-as para os outros. Tenha coragem de falar a verdade. Cumpra todas as tarefas na busca pela excelência. Guie os outros com amor. Permaneça positivo. Visualize a si mesmo e sua equipe concluindo com sucesso um projeto. Elogie os outros. Reconheça a própria força e os próprios talentos e sinta-se bem em relação a eles. Afirmações: trabalho bem com os outros. Estou realizando o plano de Deus na Terra. Cada dia é mais gratificante do que o que passou. Eu sou co-criador com os outros, agindo em harmonia divina. Se nós observarmos, sem ter que se aprofundar muito, vamos encontrar inúmeros exemplos na sociedade atual, em todos os planos da existência, o quanto a sociedade humana, de uma maneira geral, está carente de lideranças, em especial em alguns setores da civilização atual. Eu apontaria, isso é uma observação pessoal, que talvez o setor onde mais faltam lideranças
com essas características positivas de guiar, de orientar com amor, de respeitar os outros, de ter autoridade moral para ocupar o campo em que se situa. Boa noite, Lourdes. É o setor político, lamentavelmente. Mas isso também é parte do processo atual pelo qual estamos passando, porque na política se encastelaram aqueles que são dominados pelas sombras, pelas forças da oposição ao trabalho do amor nesse momento de transição, e, consequentemente, ao longo dos últimos séculos, eles construíram um processo extremamente fechado, no qual eles dominam integralmente, e aqueles poucos que lá conseguem chegar, seja pelo campo do voto nas democracias, seja por outros meios no campo das instituições internacionais, eles são literalmente absorvidos, achincalhados quando não se rendem, se não adotam essa postura de covardia e servilismo, e os que afrontam os poderes, não compactuando com eles, são defenestrados ou morridos, como tem acontecido com muita frequência. Eu me lembro aqui de um documentário que eu assisti recentemente, chamado A Sinfonia de um Homem Só. Um documentário muito bem embasado em dados reais, concretos, e é bastante contemporâneo, porque se refere a um período do finalzinho do século passado, 95, 96, até o início desse século, quando a ONU decidiu criar uma organização para erradicação das armas químicas de destruição em massa. Eu não me recordo a sigla dessa organização, mas ela se tornou muito evidente, muito enfatizada pela mídia, porque era um momento delicado. Recentemente haviam sido utilizadas armas químicas contra a população rebelde na Síria, atingindo milhares de civis. O Iraque, ainda na época do Saddam Hussein, também foi acusado de utilização de armas químicas. A Rússia, em diversas ocasiões, se utilizou não em forma massiva, mas pontualmente para eliminar alguns adversários, e isso estava realmente causando um grande incômodo na comunidade mundial, porque as consequências são realmente terríveis. E isso já vem desde a Primeira Guerra Mundial, quando se utilizaram o gás mostarda e outros gases em combates. É uma maneira extremamente cruel e covarde de exterminar pessoas sem que elas tenham a menor condição de se protegerem. É pior até do que a radiação atômica. E foi convidado para dirigir essa organização um diplomata brasileiro chamado José Bustani, que era do Itamaraty e que, na época, o governo brasileiro estava sob a gestão do Fernando Henrique Cardoso, cedeu o Itamaraty, por ordem da presidência, cedeu o Bustani para que ele fosse criar e gerir essa organização. E conta no documentário todo o processo. Ele conseguiu com uma imensa autoridade moral, era um cara que ele falava com todo mundo em nível de igualdade, tinha muita inteligência emocional, muita habilidade para conduzir as negociações, era um diplomata com todas as letras maiúsculas, respeitadíssimo, e obteve adesão, se não me falha a memória, de 170 países que se uniram para que fossem feitas vistorias nos países onde se supunha ou se sabia da existência dessas armas. Eles fizeram
uma varredura geral e os países cederam, todo esse material foi destruído, com exceção em 2 países em áreas críticas que não foram signatários. Coincidentemente, o Iraque, na época ainda de Saddam Hussein, e a Síria, do Hafez al-Assad. Mas ambos já haviam eliminado os seus estoques de armas químicas, e isso já era do conhecimento da comunidade internacional, que eles não tinham mais meios de produção e nem estoques de armas químicas. Porém, por confrontarem, os governos da época não aceitaram se tornar signatários. E aí começou uma imensa pressão, liderada pelo governo norte-americano, na época, se não me engano, era o George Bush, que queria, de qualquer maneira, que o Iraque sofresse uma intervenção internacional. E, obviamente, isso levaria a uma guerra, como era sabido. O Bustani, com muita habilidade, ele conseguiu convencer os 2 governos, da Síria e do Iraque, a se tornarem signatários. E quando essa negociação já estava bem adiantada, prestes a se concretizar, o governo norte-americano, sabendo disso, tomando conhecimento disso, passou a pressioná-lo dramaticamente para que ele anulasse esse acordo, porque eles queriam invadir o Iraque. De qualquer maneira. Buscaram o apoio da ONU, não conseguiram, e aí eles fizeram aquela falcatrua toda, que se tornou conhecida mundialmente, forçando os governos da Grã-Bretanha e da França, Mitterrand e esqueci o nome do primeiro-ministro britânico da época, mas não vem ao caso, a apoiá-lo. E contrariando tudo aquilo que havia sido colocado, que o Iraque não tinha mais armas de destruição em massa, eles invadiram. Isso foi no ano 2000, se não me falha a memória. Eu me lembro que assisti ao vivo. A primeira noite de combates foi transmitida pela televisão. Foi a primeira guerra moderna transmitida ao vivo em tempo real. Muitos devem se lembrar aí desse episódio. E eles continuaram a pressão, até ameaçaram a família do Bustani. Ele não cedeu e eles conseguiram, leia-se, Estados Unidos da América, forçar várias nações que compunham essa organização a assinarem um termo pedindo a demissão do Bustani, que acabou acontecendo. O resto é história. Ficou comprovado que nunca houve razão para a invasão do Iraque que não fosse o interesse no petróleo e no comando do país, causando centenas de milhares de mortes, destruindo um país, apenas para que eles pudessem impor ali a sua ordem, como fizeram em várias outras partes do mundo. Mas a gente sabe que isso não é atitude de pessoas, mas sim de grupos que são regidos e apoiados pelas forças das sombras, e que, por sua vez, têm como alvo principal as lideranças, o tema dessa sublei. Por isso ela é hoje tão frágil no setor político, no setor militar. No setor corporativo, em grandes comunidades corporativas mundiais, esses conceitos estão sendo remodelados. Hoje em dia, é muito mais valorizada a habilidade, a inteligência emocional e, mais recentemente, a inteligência espiritual para cargos de alta direção, de CEOs, de CFOs de grandes corporações, do que a inteligência cognitiva, o antigo QI, quociente de inteligência. Isso está mudando. Hoje existem inúmeras escolas especializadas, cursos, mentores, em todos os segmentos da sociedade, dando treinamento em empresas, em órgãos públicos, para permitirem que os seus
colaboradores, funcionários, tenham informações e se aprimorem nessas duas inteligências. Primeiramente, a emocional, que começou principalmente lá em 95, quando o Daniel Goleman lançou o livro Inteligência Emocional, reunindo todos os estudos que já existiam desde um século sobre o tema, e mais recentemente, na virada do século, a inteligência espiritual, que já havia sido enunciada pelo Bob Hoffman, do Instituto Hoffman, nos anos 60, 70, se não me engano, e que se tornou mais conhecida com a publicação do livro Inteligência Espiritual, da Dana Zohar, uma psicóloga norte-americana reconhecida mundialmente, e desde então passaram a se tornar comuns seminários, workshops, dirigidos a dirigentes, líderes de grandes corporações, sobre inteligência espiritual. Nada a ver com religião, nada a ver com espiritualidade no sentido que nós utilizamos dentro da doutrina dos espíritos, mas sim uma inteligência inata a todo ser humano e que permite essa abrangência mais ampla, a emergência da intuição, do sentimento mais profundo, que permite a aplicação de técnicas de amor nos processos de liderança e norteando e acoplando a inteligência emocional e a inteligência cognitiva, o QI. É muito interessante, esse livro é genial. Ano passado houveram no Brasil, se não me falha a memória, 3 ou 4 grandes seminários dirigidos a líderes empresariais, focando em inteligência espiritual. E esse é um tema que vem sendo cada vez mais colocado no meio corporativo, ou seja, há esperanças. Estamos trabalhando fortemente nesse sentido. Alguém quer fazer mais algum comentário antes de eu passar para a próxima sublei? Só o nome do ministro, que era o Tony Blair, o primeiro Tony ministro britânico, só para lembrar. Perfeito, Ricardo, obrigado. Alguém mais? O Tony Blair, inclusive, depois que ele saiu do governo, ele se retratou publicamente, dizendo que ele foi forçado. A imprensa internacional explorou terrivelmente esse episódio. Mas isso é passado. No presente estão acontecendo coisas ainda piores, lamentavelmente, no mesmo âmbito, né? Tanto na comunidade europeia, como nos Estados Unidos da América e em outras partes do mundo. A próxima sublei, governada pelo eu superior, é a da não interferência. Muito interessante esse aspecto aqui. Definição: estado ou fato de não intervir na vida de outra pessoa, julgando e interferindo em suas ações ou decisões. Ou coisinha difícil para todos nós, né? Nós somos os zeros e vezeiros em interferir, em julgar, em querer mudar o outro. Propósito: essa qualidade permite que todos cresçam no próprio ritmo e elimina karma negativo indesejável que pode impedir o progresso. Claro, porque quando nós usamos a nossa energia para interferir nas vidas dos outros, nós deixamos de ter disponibilidade dessa mesma energia para agirmos sobre a nossa própria vida e acabamos, por conta disso, adquirindo karma negativo através de inúmeras decisões erradas, gerando conflitos, criando decisões. Isso acontece também no plano pessoal, individual, nos grupos corporativos e também entre as nações, como estamos vendo acontecer agora. Interferência de nações nas políticas de outras nações, né? Tem gente querendo tomar a Groenlândia, o Canadá. A gente ri
porque não deixa de ter uma certa graça, mas é trágico. Desculpem. Comportamentos: conflito com outra pessoa, intromissão forçada nos assuntos dos outros, mostrar pouco respeito pelas pessoas e pelas decisões que tomam, invejar os outros e suas posses, espionar os negócios alheios. Atitudes: necessidade irracional de se sentir necessário e apreciado. Orgulho, arrogância. Necessidade de controlar os outros. Prepotência. Sentimentos de inveja, vaidade, vontade forte, autoprobidade, infalibilidade. E técnicas de alinhamento com o eu superior. Permita que os outros façam escolhas e vivam conforme suas próprias decisões. É tão básico isso, quanto a gente apanha nisso. Com filhos, com irmãos, com familiares, com empregados, com empregadores, com colegas de trabalho, com pessoas com as quais nos encontramos esporadicamente. Nós queremos sempre impor aquilo que achamos certo e muitas vezes de uma forma desagradável, agressiva, rude. Haja menos com a cabeça e mais com o coração. Valorize as pessoas e os relacionamentos em vez de querer ganhar. É a técnica do win-win, ganha-ganha, que já vem sendo também colocada no setor corporativo desde a emergência da inteligência emocional. É uma das bases da inteligência emocional, é o conceito do ganha-ganha. Eu ganho, você ganha, está todo mundo feliz. Se só eu ganho, fatalmente eu vou perder depois, porque eu causei alguma perda, tanto do ponto de vista de karma, quanto do ponto de vista pragmático, material. Não tem como. Valorize as pessoas e os relacionamentos em vez de querer ganhar. Peça que lhe seja mostrada a maneira de parar de interferir na vida dos outros. Termos a humildade de pedir isso nas nossas orações. É uma coisa da qual raramente nos lembramos. A gente pede tanta coisa e esquecemos de uma coisa da máxima importância. Por favor, me ajudem a não interferir na vida alheia, a ter a calma, o equilíbrio de refletir, pensar antes de falar e principalmente antes de julgar o outro. Peça que os anjos o ajudem a ver o contexto mais amplo, para que a gente não se limite ao foco dos nossos interesses ou daquilo que achamos que é bom para nós ou para o grupo que representamos. Isso no meio jurídico, Ricardo? É tão difícil. Embora existam hoje, eu conheço alguns advogados extremamente hábeis em estabelecer acordos que sejam bons para ambas as partes. A maioria entra para destruir o reclamante e não para obter um bom acordo. E muitos juízes, lamentavelmente, ainda se deixam arrastar por isso. Quer fazer algum comentário? Eu queria, só para falar que nesse sentido é difícil porque, por mais que o advogado pessoalmente encontre um meio termo, ele sempre vai estar subordinado à vontade do cliente. Então, o cliente quer para ele e a outra parte quer para ele. Então, mesmo que ache, às vezes, essa via de consenso, é difícil conseguir obter esse consenso, porque o ser humano é regido pelo egoísmo, infelizmente. Vou só terminar essa leitura e eu me lembrei de uma questão recente. Refreie a ação e dê apoio por meio da prece. Muitas vezes é melhor a gente se segurar, pedir um tempo, pedir uma prorrogação de prazo,
refletir melhor antes de dar prosseguimento a qualquer ação, não só no meio jurídico, claro. Afirmações: honro minha própria jornada e respeito a dos outros. Honro a todos por suas escolhas e pelas decisões que tomam. Também bastante difícil. Eu estava me lembrando agora, na última sexta eu fui com um amigo que é advogado, fazer uma viagem só para resolver uns assuntos rápidos, né? E tivemos aí quase 7 horas de estrada para conversar bastante. Ele estava me contando um caso ocorrido, a audiência tinha sido na quinta-feira anterior, um dia antes. Uma pessoa, funcionária de um cliente dele, pediu demissão e entrou com uma ação por trabalho insalubre, danos mentais causados em decorrência direta da função que ela exercia. Ela tinha pouco mais de 2 anos na empresa, um cargo intermediário. Ele a ajudou muito, a promoveu, pagou cursos para ela, e assim que ela saiu, ela entrou com essa ação e pediu uma bagatela de R$140 mil de indenização extra, porque ela já tinha recebido tudo. O que era devido foi pago direitinho, mas ela entrou com a ação. Ele foi pesquisar um pouquinho e verificou que ela fez um exame demissional, um exame médico demissional, que é praxe na empresa, e foi declarada apta. 2 dias depois de ter saído, ela fez um exame admissional num órgão público e foi aprovada e começou a trabalhar. E ela alegou burnout, que ela saiu porque ela não aguentava mais, porque ela estava sofrendo burnout. E apresentou para o juiz: espera aí um pouquinho, a pessoa está alegando danos mentais causados pelo exercício do trabalho e ela tomou a decisão de pedir, ela pediu demissão por causa disso, e no entanto ela fez um exame demissional bancado pela empresa da qual ela se demitiu, foi declarada apta pelo profissional, que é independente, e fez um exame admissional num órgão público e também foi declarada apta. Então, como essa pessoa pode estar com burnout? O juiz, antes de saber disso, já havia dado uma baixada na bola no advogado da reclamante. Falou: não, isso não é causa para esse valor, a gente pode falar aí em algo em torno de R$15 mil. Quando ele viu essas provas e ele questionou a reclamante, falou: escuta, isso é verdade? Você fez esses exames? Sim, fiz. E você está trabalhando? Tá. Tô. Deu 5 pau. R$5 mil. E acabou o assunto. O grande problema é que os próprios advogados são culpados pela banalização do pedido. Eles induzem o reclamante. E aí, quando existem problemas verdadeiros, infelizmente a justiça não leva a sério, porque como banalizou e tudo é a mesma coisa, pois é triste. Apesar de que a justiça trabalhista continua, tanto quanto eu tenho conhecimento, ainda muito paternalista, muito mais a favor do empregado do que do empregador, né? Isso muito não mudou. Bom que já foi. Mas não mudou muito ainda não. Ainda existe esse conceito. Só que, claro, hoje a maneira de obter informações é muito mais ampla, então foge um pouco da palavra contra a palavra em grande parte dos casos. Bom, vamos lá, gente. Temos mais alguns minutinhos antes de passar para a próxima aula. Fala, Mônica. Eu queria expor um episódio que aconteceu comigo. Eu conheci uma família que passava por um transtorno de acumulação, acumuladores. Uhum. O que aconteceu? A mãe, eram 4 crianças, a mãe faleceu, ficou só o pai, e aí
ele criou um podia e parece que a mãe já era doadora e esse processo se espalhou pela família. Quando eu conheci essa família, fui visitar a família, a casa era uma coisa que, assim, acho que vocês conhecem esse transtorno, né? Então, era roupa acumulada em todos os ambientes, móveis, comida jogada pelo chão, enfim, ajudei 2 famílias nesse sentido. E essa última família que eu ajudei foi bem difícil, porque eu entrei intervindo mesmo. O pessoal fala, né? Não tem outro jeito. Com o pé na porta mesmo, sabe? E aí, assim, a gente tem que entrar com uma certa energia, né? E se você pergunta para as pessoas se elas querem ajuda, elas não veem problema, elas não conseguiam ver nenhum problema do jeito que elas viviam, né? E aí, assim, meio que sem perguntar se aceita ou se não aceita, uma pessoa queria ajuda e as outras 4 não viam necessidade. E aí a gente foi fazendo as coisas que precisavam ser feitas, né? E no meio do processo, meio que a família ficou meio dividida, porque realmente criou um transtorno, porque é uma mudança de vida total, assim, de hábitos, de tudo. E assim, no meio do processo, quando eu via a família se dividindo, né, brigando, o que transtorno todo, né? Ainda hoje eu me pergunto se eu agi correto, sabe? Porque realmente tem um certo livre-arbítrio de a pessoa viver daquela maneira. A sublei da não interferência. Eu quero viver na bagunça, quero viver na sujeira, quero viver na acumulação. A sublei da não interferência, que falamos há pouco. Então assim, e ao mesmo tempo, eu me senti na obrigação de ajudar, porque como é que você vai ver uma família vivendo naquele estado e não fazer nada? É a mesma coisa quando a gente passa na rua e vê uma família jogada na rua, com crianças, com idosos, naquela condição sobre-humana, e quando a gente passa como se tivesse um cachorro sentado na calçada. Né? Então, assim, é um limite muito tênue de a gente não fazer nada e fazer, sabe? Mas assim, quando é uma coisa muito radical como aconteceu, eu fico me perguntando, né, se eu não vou ter que responder por isso em algum momento, sabe? Porque realmente é pesado, porque a pessoa escolheu viver daquela maneira, ela não vê necessidade de mudar. Muitos deles falam assim, não, mas eu não vejo necessidade de mudar, eu estou bem assim. Então é difícil, eu não sei, é bem difícil. Só queria compartilhar isso com vocês. Fala, Ricardo. Também queria compartilhar com vocês uma coisa que eu estava, pelo tema da lei sublei da não interferência, que eu acho que a parte mais difícil de cumprir isso é para os pais mesmo. Eu acho que a missão mais difícil. Eu estava vendo um negócio do Leandro Carnal, que eu acho interessante as coisas que ele fala. Ele estava falando o seguinte, que a missão do pai é mais ou menos parecida com a missão do professor. Porque a missão dele é cumprida quando ele se torna inútil. Ele tem que se tornar inútil. Por quê? Porque se o seu filho fica muito próximo de você, a sua missão não está cumprida. Se o seu filho não sai para voar, não sai para ter as próprias experiências, você não fez, a sua missão não foi bem feita. E você tem que, diz que a maior generosidade da paternidade ou da maternidade é você criar para se tornar inútil. E isso que é muito difícil, porque quase nenhum pai admite isso. O pai quer que o filho seja quase que uma versão melhorada dele próprio. Ou até quase um clone. Então, quer dizer, eu sou advogado, eu quero que meu filho seja advogado, eu quero que ele faça as mesmas coisas que eu. E às vezes, ele não quer fazer nada disso. E se a gente respeitar a sublei da não interferência, a gente vai poder contribuir com isso para que eles tenham essa independência e você não tenha essa interferência. Ou seja, não tenha a interferência, entendeu? E não só pais, mas também mães, né? Sim, ambos. O que é difícil, né?
É bem difícil. Pode falar, Alô. Já estou em casa agora, tá, gente? Oi, que coisa boa, graças a Deus. Ficamos Então, felizes. essa semana eu tive tomando café com a Melissa. Nossos cafés, Deus me livre. Nossos cafés é 4, 5 horas de café, tá, gente? Que bom. E aí nós estávamos conversando exatamente a respeito disso. O que acontece? Eu estava tomando café com ela e o telefone, chega mensagem, ela, Lu, pelo amor de Deus, não atende o telefone, alguém deve ter morrido. Eu falei assim, não dá, Melissa, ela porque é meu filho, porque é minha nora. O que acontece? É assim, meu filho e minha nora tiveram uma criança e tal. Eu aluguei uma casa para eles saírem da minha casa, porque eu não gosto de bagunça, porque eu não gosto de desorganização. E para mim não dava, realmente não dava para continuar com eles aqui, entendeu? Eles eram menores de idade na época, assim que eles fizeram 18 anos, eu aluguei uma casa e coloquei eles para lá, tá bom. Só que assim, isso já fazem 3 anos. Todo mês, quando eles vão fazer compra, qual é a primeira coisa que eles fazem? Me ligar. Mãe, que dia que você pode ir no mercado com a gente? Gente, mas é uma coisa tão esquisita, porque assim, eu vou no mercado com eles, eu não faço nada. Eu fico andando no mercado, às vezes pego a menina, minha neta, ando pra lá e pra cá, ok. Eu vou no shopping, se eu tô no shopping, ele liga, mãe, você tá onde? Eu tô no shopping, a gente vai ficar com você. Eu falei assim, meu, que é isso? Não sou eu quem vou atrás dele. São eles, os dois. Tanto meu filho quanto a minha nora, que vêm atrás de mim. Se eles querem ir comer fora, aí eles ligam, mãe, oi, vamos almoçar fora? Eu, não sei, onde vocês querem ir? Vamos pra um lugar, tá bom, vamos. Se eu for, eles vão. Se eu não for, eles não vão. Às vezes, o que eu penso? Eu acho que eles se sentem mais seguros quando eu estou por perto. Só que isso me incomoda. Essa dependência deles, da minha pessoa, me incomoda. Eu queria que eles pudessem fazer mais as coisas sem ter a independência. Só que assim, não fui eu que me propus a fazer ou a estar lá. Entendeu? Só que para eles, até minha filha acha muito engraçado. Ela, mãe, o que o Cassiano faz no shopping com você? Eu falei assim, filha, eu não faço nada. Eu só fico do lado deles. Eles entram, eles compram as coisas dele, a gente vai almoçar, eles escolhem um restaurante, ou eu escolho um restaurante, a gente entra, a gente senta, a gente pede, a gente come, e a gente sai. Às vezes a gente passa 4, 5 horas juntos, e eles estão ali, e não foi uma coisa assim, pra mim, eu estava comentando, eu falei assim, isso às vezes me incomoda. Às vezes eu quero sair, e eu falo assim, ai meu Deus. Aí ele, mãe, vamos. Eu falei assim, gente, não dá, eu vou sair. Vocês fazem as coisas de vocês, porque eu tenho um outro compromisso. Inclusive, no sábado aconteceu exatamente isso, porque eu fui num café que era para durar 1 hora, e aí nosso café durou mais de 3 horas. E ele, mãe, você vai sair com a gente? Eu falei assim, vou. Na hora que eu cheguei em casa, eu disse, olha, eu não vou sair com vocês, porque eu vou pro pagode. Eu vou pro pagode agora e só vou voltar lá pela madrugada. Amanhã a gente faz alguma coisa. Mas, sabe quando parece que ocorreu uma inversão? Mesmo assim, eu acho que eu ainda continuo com a obrigação de fazer com que eles caminhem sozinhos. Que eles tenham, para mim é estupidamente importante que eles tenham a vida deles, que eles caminhem sozinhos. Não vou jamais, é como eu falei para eles mesmo quando eles foram morar na outra casa, eu não vou abandonar vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu vou estar aqui. Mas, ao passo, à medida do que eu posso, eu tento fazer com que eles tenham a vida deles, porque essa dependência, por incrível que pareça, me incomoda. Eu queria que eles tivessem autonomia. Sei que talvez demore um pouco, entendeu? E você botar sempre por perto, caso eles precisem. Mas eu queria muito que eles tivessem uma autonomia e não uma dependência tão grande. E eu tento fazer por onde eles não tenham, porque eu quero que eles saiam sozinhos, que eles se divirtam sozinhos, sem a minha presença. É isso. É difícil para eles se desfazerem do cordão umbilical. Você já cortou, mas eles não, né? É mais ou menos isso. Aí a Melissa, lá em casa é a mesma coisa com a minha irmã, com a minha mãe. Eu falei assim, então só muda o nome dele. Não, mas lá é o contrário. Lá é a mãe dela que é a agregadora. Ela, se pudesse, colocava de volta os 3 no útero dela. É da natureza dela ser assim. E isso causa inúmeros problemas. Tanto que até hoje, a única que saiu de casa durante um tempo, foi quando ela esteve comigo, durante 15 anos ou mais, foi a Melissa. Os outros 2 nunca saíram de casa.
E o mais novo, o Wander, fez 44 anos. É complicado. Não, gente, eu adoro ter a minha vida, eu adoro ter as minhas coisas. É uma família linda, Social. se amam, se adoram, mas não é natural, não é sadio e gera situações desconfortáveis e muita interferência. Terrível interferência. Bom, vamos passar para o próximo tema, então, do livro Consciência, dar continuidade lá com o estudo da percepção versus interferência mediúnica ou anímica. Nós paramos na página 100, na questão número 29, onde é perguntado para o Joseph. Deixa só um minuto, não seria bom trocar de sala? Que já tá É mesmo, bem lembrado, já são 21h51, vamos mudar de sala. Obrigado, Ricardo. Pulando então, saindo. Pronto, todo mundo de volta, né? Ninguém mais ficou de fora. Então vamos lá. A pergunta é: pelo que se pôde ver, o animismo não é de todo prejudicial ao exercício da mediunidade. É correto afirmar que ele seja algo natural na vida de todo médium? É evidente que o animismo, em seus variados graus de manifestação, tanto quanto a mediunidade, é uma faculdade inerente ao ser humano. Portanto, é fenômeno absolutamente natural. Acho que tem algum vídeo aberto aí. O animismo poderá ocorrer espontaneamente ou mesmo provocado por competente operador encarnado quando se tratar de pesquisas e outros projetos que possam beneficiar o ser humano. Embora a vulgarização do fenômeno mediúnico, a mediunidade em si, como tarefa outorgada pelos benfeitores e vivida de forma nobre, está presente numa parcela mínima da humanidade terrestre. Acho que é o teu áudio que está aberto, Lu. Obrigado. Como a fenomenologia mediúnica e a anímica muitas vezes se confundem e, ao mesmo tempo, são possuidoras de uma riqueza imensa de detalhes e manifestações, é muito difícil para muitos de meus irmãos separar ambas as manifestações. Ordinariamente, estão muito próximas em sua imensa variedade de formas e fenômenos. Ou seja, a mediunidade pura, sem interferência anímica do médium, é um fenômeno raro, sempre foi. Nós tivemos alguns médiums que se tornaram expoentes, e o Chico, sem dúvida, é sempre o maior deles, mas não o único, em que, em muitas ocasiões, ele estava totalmente ausente, não havia nenhum animismo presente. Mas isso é muito, muito, muito raro. O que ocorre é que, talvez por falta de esclarecimento, estudo e orientação, passou a se considerar imprescindível que o médium não manifeste o seu animismo durante a comunicação mediúnica.
E isso acabou induzindo muitos médiuns a adquirirem o hábito de utilizarem trejeitos, expressões, formas de se comunicar, de se comportar, de gesticular, expressão corporal, que não tem nada a ver com o espírito que está se comunicando, apenas como uma necessidade dele, médium, de mostrar para os outros que não é ele que está se expressando. E isso gera, lamentavelmente, em muitos casos, mistificação. Esse sim, um problema gravíssimo, que acomete muitos médiuns, alguns deles muito bons, mas que por falta de um preparo mais adequado, ao perderem a conexão com o plano extrafísico, ou seja, não recebendo mais comunicação mediúnica, acabem fingindo, mistificando e desanda tudo. É muito triste a gente ver quando isso acontece. Pode-se dizer que o médium exercita e interpreta os recursos de sua mediunidade de acordo com suas concepções filosóficas e religiosas? Olha, isso é importante. Isso é verdade. Todo médium ou paranormal é alguém que possui uma faculdade de entrar em contato com diversos tipos de energias e seres. Porém, de modo geral, costuma dar àquilo que percebe uma interpretação que está de acordo com a sua formação cultural ou religiosa. Perfeitamente compreensível e natural. De repente, um médium acessa um contato com um ser, com um espírito, que tem uma origem, uma cultura diferente da sua própria. Nunca teve religião ou foi adepto de outra religião, diferente da do médium. Porém, o médium vai interpretar aquilo que ele está percebendo na comunicação conforme a sua interpretação filosófica ou religiosa. E aí ocorrem distorções. No campo da mediunidade, quem tem as faculdades mediúnicas em pleno uso, ao entrar em contato com o plano extrafísico, tende a dar um formato mental aos benfeitores que dele se servem, em regime de parceria ou de passividade, segundo foi educado ele, o médium. Se for um companheiro umbandista, por exemplo, perceberá numa luminosa entidade o aspecto de um pai velho ou de um caboclo, conforme sua cultura religiosa. O médium espírita, em sua maioria, verá um espírito de um médico, de um europeu, de alguém já conhecido no meio onde se dá o trânsito evolutivo. Falamos sobre isso semana passada, né? O quanto é raro nós encontrarmos entidades que se apresentam como sendo seres humanos normais, não com título, ostentando esse título de doutor, ou de padre, ou de frei, ou falando de uma forma diferenciada, usando um linguajar típico de alguém de outro idioma, falando um português incorreto, como a gente vê em muitas situações acontecendo. O esoterista, por outro lado, possivelmente perceberá entidades exóticas com roupagens diáfanas ou então seres extraterrestres. Não que seres extraterrestres não se comuniquem através da mediunidade de encarnados, mas muitas vezes isso pode ser a interpretação do médium. Na maioria das vezes, tais personalidades apenas refletem os clichês mentais dos médiuns, que inadvertidamente enquadram suas percepções de acordo com o seu tipo ideal de figura ou figurino espiritual, seguindo os parâmetros e convenções da educação mental que receberam ou em virtude do hábito social que cultivam. Com frequência,
Os benfeitores, em sua aparência, fogem completamente do aspecto interpretado pelos médiuns, embora efetivamente estejam presentes. Como observar isso? Voltamos ao aspecto da vidência, né, Mônica? São raríssimos os médiuns que têm uma acuidade da vidência extrafísica a ponto de discernirem detalhes da entidade que está se comunicando, do ambiente onde ela se encontra, de citações às quais ela se refere, sem colocar a sua interpretação, seus quadros mentais nessa interpretação. E isso cria muita confusão. É imprescindível que se tenha, primeiro, um enorme respeito pelo médium, porque é uma tarefa dificílima. Então, antes de criticar, censurar, procurar defeitos ou picuinhas, acima de tudo, respeito, amor, consideração por alguém que está se dedicando a uma tarefa, muitas vezes, dolorosa para esse que está sendo o meio de comunicação. Não é uma tarefa simples e nem fácil de ser exercida. Em contrapartida, aqueles que a exercem com muita tranquilidade, sem se sentirem nem um pouco desconfortáveis em nenhuma situação, aparentemente completamente seguros de si, daquilo que estão expressando, exigem um pouco mais de cuidado, porque não é uma coisa tão simples assim. Chico, mesmo depois de décadas, no final da sua vida ainda, com toda a intimidade e a aproximação que ele tinha, seja com Emmanuel, seja com outros dos benfeitores e com espíritos que apareciam esporadicamente se comunicando através dele, ele muitas vezes demonstrava o desconforto, a dificuldade, o dispêndio de energia que ele tinha que ter para poder estabelecer aquela comunicação. Existem muitos episódios relatados por ele e por outros médiuns igualmente importantes e que são indiscutivelmente pessoas que não se pode atribuir a eles nenhum tipo de mistificação, mas que tem desconforto, tem algum tipo de, eu não diria sacrifício, mas um esforço muito grande naquela comunicação. Em especial, quando o espírito comunicante traz uma carga energética muito densa, muito pesada. Alguém que teve um desencarne violento ou que está sob uma pressão de sombras muito poderosas que o estão manipulando. Essa carga negativa, de alguma maneira, ela se reflete também no médium, causando algum desconforto. Mesmo que ele esteja muito bem preparado e protegido, ainda assim, não é uma tarefa fácil. Perguntem a um tradutor de idiomas. Quando ele tem que ser intérprete de alguém que é uma pessoa rude, agressiva, desagradável, numa reunião com várias outras pessoas presentes, o intérprete se torna muito impactado por aquilo. Ele, por um lado, se sente na obrigação de filtrar determinadas expressões ou termos, mas, por outro, ele tem que ser fidedigno àquilo que está sendo dito. E isso cria situações muito delicadas. Eu conheci duas pessoas que atuam como intérpretes e que relatam situações semelhantes. Uma menina chinesa, filha de um casal de amigos com quem eu trabalhei há alguns anos, e ela, na época que a Huawei estava entrando aqui no Brasil, foi contratada como intérprete.
E ela participou de diversas reuniões com pessoas de nível governamental elevado, gente de alto escalão e tal. E ela falou que os caras eram tão escrotos, tão agressivos, tão sarcásticos na sua maneira, desrespeitosos nas suas formas de expressão, que ela muitas vezes ficava na dúvida, porque se ela traduzisse literalmente tudo aquilo que eles estavam falando, e ela era muito hábil, porque ela nasceu no Brasil, mas filha de pais chineses, toda a família se comunica em chinês, e ela fala chinês tradicional, mandarim, o taiwanês, que é uma corruptela, né, uma variante do chinês, e mais 2 dialetos da China que eu não me recordo agora. E essas pessoas eram de uma linhagem chinesa que é das mais rudes, assim, das mais menos intelectualizadas, menos cultas. E eles se referiam às pessoas que estavam lá de uma maneira muito desrespeitosa, que se ela traduzisse à risca, ia gerar um desconforto geral. Por um lado, aqueles que a contrataram queriam que ela fosse literal, assim como os interlocutores brasileiros, mas se ela fosse literal, ela ia causar um atrito, uma disputa. Então ela teve que ter muita habilidade. Ela trabalhou acho que uns 6 ou 8 meses com eles, depois ela desistiu, ela falou, não aguento mais. Porque eles eram desrespeitosos, inclusive com ela. E a outra, uma sobrinha minha, filha de minha irmã, que é intérprete de alemão. E ela já se viu em saias justas semelhantes a essa, por conta de divergências que faziam com que um dos lados usasse expressões chulas ou de desrespeito e que poderiam criar uma situação muito desconfortável, e ela tinha que driblar aquela situação da melhor maneira possível. Isso é muito desgastante. Com o médium não é muito diferente, gente. A gente não sabe quem está se comunicando do outro lado e qual o vernáculo, a forma de expressão que a pessoa tem no seu cotidiano ou no meio que se encontra, os seus sentimentos, muitas vezes de raiva, de ódio, e o médium tem que filtrar um pouco aquilo, ele não pode deixar passar tudo. Mas nem sempre consegue. Fala, Mônica. Eu vou botar um episódio que depois virou piada. A gente estava trabalhando num dia lá no centro, e a gente usava a técnica da palmetria, e claro, tinha os videntes, tinha os audientes e tal, né? Então, o pessoal começou a trabalhar, e a dirigente aconteceu algum problema naquele momento, e ela teve que sair da sala, né? E aí, quando ela voltou, ela olhou tocada assim e falou, nossa, o que vocês fizeram? Eu, por quê? Porque, assim, tinha uma entidade chamada Cobra Coral, não sei se vocês sabem de que eu estou falando. Então, ele tem um aspecto de cobra, né? E ele estava trabalhando. E quando a dirigente saiu, um das pessoas que estavam ali, os médicos, ele viu a cobra. E aí ele interpretou que aquela cobra era um obsessor. E aí começou a trabalhar medicamente para trazer para a forma humana, para doutrinar ele. Doutrinar o coitado da cobra coral, né? E ele foi, assim, humildemente, a entidade foi aceitando os comandos, então voltou, se transvestiu de uma forma humana, colocou um paletó, colocou, né, todos os trajes de um ser humano. E quando ela voltou, a dirigente voltou para a sala, quando ela viu, ela tomou um choque, porque ela falou, meu Deus do céu, o que vocês fizeram? E daí ela pediu desculpas, né, para a entidade, né, e ele riu. Ele falou, não, tá tranquilo, eles né, se interpretaram de uma maneira
inocente, né, de que eu era uma entidade que estava obsediando o assistido, então uma entidade que estava ajudando o assistido, né. Então, assim, essas interpretações, as coisas zé-animismo, essas coisas que a gente usa, nossos conceitos, nossas culturas para julgar e tal, para trabalhar, vai acontecer muitas vezes. Ainda bem que as entidades sabem que a gente é ignorante mesmo e leva numa boa, né? Porque é isso, a gente vai cometer esses erros mesmo, né? Assim, normalmente, né? No nosso trabalho. Mas acho que isso é bem compreendido também pelo lado de lá, né? Nossa ignorância. Assim. E depois digo assim, digo piada, né? Se eu digo piada, não sei. Depende do nível de elevação da entidade, né? Porque se de repente é um reptiliano ali, por exemplo, agressivo, que pode até estar fazendo uma tarefa para o bem, existe essa possibilidade, né? Mas ele mantém suas características, ele não vai modificar a sua essência, a sua aparência espiritual para atender aos caprichos de um médium desinformado. E aí pode gerar uma situação desconfortável. Continuando, sendo assim, a forma astral das percepções mediúnicas não corresponde à realidade espiritual, mas é apenas uma interpretação que o médium desenvolve sobre um fato ou uma entidade que ele percebe. Exatamente isso, né? Na maioria das vezes é isso que ocorre. Conforme dissemos antes, a formação e a cultura religiosa influem muito na interpretação dos fatos percebidos pelos médiuns ou animistas. O espírito que se comunica geralmente escolhe seu aspecto visual, suas vestimentas, sua aparência e seus instrumentos de trabalho. No entanto, quando se torna perceptível aos médiuns, esses distorcem as percepções originais, ainda que inconscientemente eles não conseguem enxergar aquilo porque não está no seu imaginário. Essa interpretação se dá de acordo com a concepção previamente registrada na memória do médium, em decorrência da cristalização ou da ortodoxia a que sua mente se vê entregue. Ele está tão cristalizado na sua forma de pensar que ele visualiza um espírito e, dependendo da luz que esse espírito emana, ele vai atribuir a ele a qualidade de ser, por exemplo, um padre, ou um frei, um religioso ou uma religiosa. E, de repente, não é nada disso. Ou, no caso que ele citou antes, de um bandista, que vai identificá-lo como um pai velho, uma mãe velha, como um caboclo, um índio, como um pajé, um xamã. Outros como um animal, uma expressão de um urso, de um lobo. Depende de cada um. Eu me recordo de um conhecido, quase amigo, Maurício Castro. Ele era xamanista, ele era um xamã e atuou em várias casas espíritas também. E ele, em algumas atividades, ele invocava espíritos que se apresentavam com aparências de animais. Alguns eram elementais, seres da natureza, outros eram espíritos humanos, mas que, devido às suas origens, principalmente indígenas, né, e todo o seu arquétipo e tal, eles se identificavam como animais. E o Maurício era um cara enorme, assim, com quase 2 metros de altura, imenso, muito gordo, cabelão comprido, preto, uma barba preta, bem espessa, tal. Num ambiente pouco iluminado, de repente, isso foi numa casa lá na Pio 11, na Lapa. Ele invoca uma dessas entidades, né, para um caso de desobsessão grave, e tinha uma médium ali, que ela tinha evidência, mas era muito pouco preparada, muito frágilzinha, tal. E ela viu um urso enorme, a mulher,
saiu correndo, desesperada, aos berros, de medo do urso. E ninguém entendeu nada, porque ninguém estava vendo, né? Foram buscá-la depois lá fora, terminou, estava sendo feito o trabalho e tal. E aí depois ela foi acolhida lá por outros trabalhadores e tal, levaram ela para a cozinha, deram água com açúcar para ela e tal. Aí quando o Maurício entrou, ela ficou apavorada de novo. Calma, o urso já foi embora, minha filha, ele não ia morder você, não. Foi muito cômico isso. Mas são situações difíceis. Agora imagine médiuns despreparados ao se defrontarem, principalmente aqueles que têm vidência, se defrontarem com espíritos de extraterrestres, por exemplo. Em especial reptilianos. Tem aspectos eu de vejo répteis. sempre, tá? Meu, deve ser apavorante para quem não está habituado. Eu não diga porque é apavorante, mas é esquisito. Tem umas orelhas esquisitas, olhos Não esquisitos. deve ser uma sensação agradável. É bem estranho. E para alguns que têm, inclusive, percepção olfativa, o cheiro é muito desagradável. Já ouvi e já li muito relatos de casos semelhantes a esse. A gente teve, no livro que estudamos, acho que ano passado ou retrasado, um relato de duas médiuns que estavam vendo seres extraterrestres e elas foram comunicar, cheias de medo, de receio para a dirigente, que pediu que elas não comentassem nada com ninguém, que ia colocá-las para fazer um trabalho separado do restante do grupo, mas antes disso, a dirigente foi entrar em contato com o dirigente de uma outra casa, perguntar a ele se tinha havido alguma situação anômala, algum médium que tivesse apresentado alguma informação assim, e aí pesquisando, porque os próprios médiums se sentiam constrangidos de dizer o que eles estavam vendo, achando que eles estavam malucos. Até que concluíram que realmente havia 3 ou 4 entidades que estavam se comunicando e que tinham a intenção de trazer esclarecimento sobre isso, sobre a integração de espíritos de diversas linhagens espirituais e de diversos orbes que estavam se unindo nesse momento para um trabalho coletivo. E eles precisavam se comunicar através da mediunidade humana. Então foi feito um trabalho muito discreto primeiro, porque senão o resto dos médiuns ia gerar um furdúncio na casa. E muitas vezes acontecem situações desagradáveis que desarticulam uma equipe de trabalho mediúnico por conta de falta de entendimento, de compreensão, porque a maioria dos dirigentes, inclusive, não estão preparados para isso, para lidarem com isso. Num templo evangélico vão chamar aquilo de demônios. Numa casa espírita que só trabalha ali focada no by the book, que nem Kardec leu direito, porque se lê bem vai encontrar descrições, principalmente no livro dos médiuns, onde os orientadores de Kardec falam sobre espíritos de aparências diferenciadas, não citando como extraterrestres, mas como irmãos de outros orbes, que ali se comunicam e que têm aparências diferentes. Aí essas médiuns começam a descrever. Um tinha quase 3 metros de altura, tinha um aspecto muito diferente, embora a morfologia humana, cabeça, corpo e membros mais ou menos na mesma configuração. O outro era parecido com um anãozinho, mais parecido com aquele mestre Yoda do Guerra nas Estrelas, e por aí vai. Eles eram 4 ou 5, cada um com uma aparência diferente. E aí eles se identificam, dizem de cada um deles de qual planeta eles vinham, de cada constelação, tal. Continuando aqui, na verdade, esses detalhes são completamente inexpressivos e não figuram como interferências relevantes, desde que a tarefa ocorra. Às vezes, o mais importante é a tarefa que está sendo realizada, do que a interpretação de cada um.
Os benfeitores não se ressentem de tais interferências, tampouco dão valor a elas. O que interessa é realizar o trabalho e não se mostrar com essa ou aquela aparência, o que fez o cacique Cobra Coral, nesse caso que você relatou. Em suma, importante mesmo é a qualidade do trabalho, não as formas ou os traços aparentes dos espíritos realçados ou criados pela interpretação de seus médiuns. É óbvio que, quando falamos a respeito de tais ocorrências, da interpretação dada por determinados médiuns, queremos salientar que nos referimos a fenômenos verdadeiros, de sensitivos cuja faculdade está comprovada pela autenticidade dos fatos espíritas produzidos. Não incluímos em nossas observações os frutos doentios do charlatanismo, das ilusões, da imaginação fértil ou das manifestações lamentáveis. Hoje, na minha concepção, na minha interpretação, eu tenho contato direto, muito próximo, em 3 casas, né? E conheço os dirigentes das 3 casas há décadas. Não tenho nenhum questionamento quanto à idoneidade deles, os dirigentes. Conheço alguns dos médiuns, não todos, porque eu geralmente não vou em dias de trabalho, né? Então, os dias que tem atividade mediúnica de desobsessão ou de desenvolvimento mediúnico, não são os dias que eu vou, porque eu só vou para fazer palestras. Então, muitos médiuns eu não conheço. E raramente eu me consulto. Porque, graças a Deus, eu não tenho tido necessidade. Não tenho sentido necessidade, nem em função de problemas de ordem física ou mental. E eu recebo muita orientação por outros canais, inclusive pela orientação intuitiva. Eu estou em permanente contato, através da oração, através de tudo aquilo que eu leio, que eu assisto, das conversas que eu tenho informais, ou das aulas como essas que a gente tem, e me sinto razoavelmente equilibrado, tanto quanto possível para um ser humano encarnado, né? Porque de perto nenhum de nós é normal, todos temos lá os nossos piripaques, os nossos transtornos. E com isso, eu às vezes me surpreendo quando ouço de pessoas que vão em busca de orientação ou atendimento mediúnico e relatam determinadas coisas que são assim meio que de ficar de cabelo em pé. Porém, eu procuro não fazer julgamento, porque eu não sei até que ponto a interpretação que essa pessoa que conversa comigo teve e o que realmente aconteceu. Então eu prefiro me abster, eu não emito opiniões. Isso se aplica inclusive a psicografias, que eu já inúmeras vezes ouvi relatos de pessoas que receberam, seja orientações que não tinham nada a ver, ou relatos totalmente disparatados, ou psicografias que não aludiam em nada àquele que se comunica. Mas a gente não sabe, gente. Eu não tenho evidência, eu não estava presente, eu não conhecia as pessoas envolvidas. Como posso eu julgar uma situação como essa? Então eu procuro, já fui muito mais crítico, hoje eu procuro me abster por respeito e principalmente por admitir a minha ignorância, que não me permite emitir opiniões ou tirar conclusões a respeito daquilo que está além do meu alcance compreender. Por que que aquilo aconteceu? Por que que aquilo acontece?
Já teve casos em que eu me consultei com médiums que estavam supostamente canalizando uma entidade e eu preferi manter a amizade. Nunca mais me consultei com esses médiums. Porque realmente o que eu ouvi ali, lamentável. Fico com profunda compaixão da pessoa e muito apreensivo pelo resultado, o impacto que isso pode ocasionar na reputação da casa em si. Porque muitas pessoas, ao passarem por experiências como essa, comentam abertamente. Jogam a titica no ventilador. E, em alguns casos, causam danos sérios a uma casa espírita, quando não há uma interferência imediata e um cuidado imediato. Ah, mas os mentores estão no comando. Mentor nenhum interfere no livre-arbítrio, nem de médium nem de dirigente. E se uma casa é mal gerida, forma uma equipe muito heterogênea de gente despreparada, e começam a ocorrer fenômenos de mistificação, de desrespeito, de interesse, não necessariamente monetário e financeiro, mas algum outro tipo de interesse, o que eles fazem? Eles se afastam. E quem assume o lugar deles? Aqueles que querem exatamente isso. Quem aqui já leu um livro pouco divulgado hoje, que acho que deveria ser obrigatório para todo voluntário de trabalho espiritual numa casa espírita ler, chamado Aconteceu na Casa Espírita? Quem já leu? Eu já li. Só vocês. Então, Mônica, Marina, Ricardo. Eu também já li. Eu também. Zezé. Ótimo. Gente, tudo bem, aquilo é um episódio, um relato, né, meio romanceado, mas de uma situação concreta. Quem já leu Os Dragões, da Maria Modesto Cravo? É outro. Eu já li também Os Dragões. É outro caso ocorrido numa casa espírita também, gravíssimo. Eu vou relatar o que aconteceu quando eu cheguei no Ceará. Uma médium incorporada de um mentor da casa falou para mim que eu precisava parar de fumar. Urgente. Parar de fumar urgente. E eu não fumo, nunca fumei. Né? Então, assim, realmente assim, a gente tem que relevar, né? Porque a gente sabe que é um médium que está incorporado, enfim, um ser humano, que tem sujeito de seus erros também, mas eu poderia ter falado assim, não, esse centro aqui é certo, foi forte, né? Isso já aconteceu também com o meu ex-marido, que é um médico também incorporado, falou pro meu marido que ele tinha parado de beber. Meu marido botava uma gota de álcool na boca, nunca bebeu na vida. E aí ele era gordinho, barrigudo, a médica falou que ele precisava parar de beber urgente. Então, assim, a gente também tem que ter um bom senso de falar assim, alguns erros acontecem, mas pode acontecer esses erros e a gente ligar e levar isso para casa, assim, né? Tem que comunicar aos dirigentes. Mas onde acontece também na igreja católica. Mas isso é importante ser comunicado aos dirigentes. Eu, quando tenho conhecimento de alguma coisa grave, eu não vou propagar, não vou emitir opiniões, mas eu chamo o dirigente de lado e falo, olha, tomei conhecimento disso. Não para fofocar, mas porque cabe ao dirigente se aprofundar, entender o que aconteceu e eventualmente orientar o médium. Mas isso é importante. Eu penso assim também, né? Não é a igreja católica. Muitas coisas acontecem de errado, mas não é a religião, é o ser humano que está aí dentro. Uhum. Então, é isso. Se você tem conhecimento de um padre pedófilo, você não vai comunicar isso ao superior dele?
Isso é mais do que omissão. Isso é conivência. Então a gente tem que ter o bom senso. Não de chegar e sair metendo a boca, blá, 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 não. Discretamente chamar o dirigente, que é a ele que compete tomar as atitudes necessárias, e tira o seu de cena. A Melissa não contou para nós outro dia aqui que uma vez ela estava deitada na maca e a entidade falou que ia tirar os chakras dela? Ela já deve ter te contado isso também em particular, né, Lu? Porque essa foi trágica. Uma outra vez, ela estava com um diagnóstico clínico de um problema sério nos pulsos. Ela tem síndrome do túnel do carpo e foi fazer um tratamento espiritual e começaram a tratar o abdômen dela, que ela estava com um problema no fígado. Ela nunca teve problema no fígado. Então, isso, de certa forma, compromete muito a credibilidade que a gente tem, e por isso, hoje, em termos de saúde física, eu prefiro fazer um check-up com o meu médico. Eu prefiro ir lá no Pierobon para fazer um exame clínico com ele, pago a consulta, eu ainda brinco com ele, falei com isso na semana passada, quarta-feira. Ele é o amigo mais caro que eu tenho, porque eu tenho que pagar para vê-lo, para a sala, porque eu nunca o encontro fora do consultório, né? E faço os exames que ele me recomenda, mando o resultado para ele, depois ele me orienta, do que fazer um check-up. Semana passada, eu casualmente fui lá para conversar com ele, Antônio, que eu fiquei sabendo que ele voltou a atender na casa, e aproveitei e passei com o Dr. Manuel, que é a entidade que ele recebe. E Dr. Manuel me fez um check-up, inclusive de imagem, com exames de imagem, uma precisão assim que eu não teria se eu fosse fazer num Delboni. Eu vou duvidar do cara? Eu conheço ele há 25 anos, o Antônio. E conheço o Dr. Manuel há uns 15 anos. E ele é preciso, absolutamente preciso. Não tem como questionar. Mas é um caso. E ainda assim, eu não me sirvo do atendimento dele, a não ser num caso emergencial, aí sim. Mas felizmente isso não aconteceu, então eu prefiro me servir da ciência médica. Aí eu me lembro do Chico, né, quando a irmã dele falava, por que você não vai operar com zero igó, Chico, essa vista? Eu falei, Deus me livre, jamais eu vou permitir que o cara enfiar aquelas coisas enferrujadas no meu olho, nunca. Isso está gravado por ele, inclusive, não é só interpretado no filme. Tem a gravação dessa conversa, né? É uma questão de cada um. A história que ele conta, morrendo de medo no avião, quando pegou uma turbulência, e ele, valha-me Deus, Nossa Senhora, me proteja, e Emmanuel dá um esporro nele, morra com dignidade. Mas nós não corremos risco de morte? Claro que corre, vocês estão vivos. Então eu vou gritar. E rachava o bico, todo mundo rindo depois. Mas imagina na hora os outros passageiros. Ora, nós somos humanos, gente, acima de tudo. Inclusive esses médiums ou pseudo-médiums. E por isso a gente tem que ter, acima de tudo, compaixão. Mesmo por aqueles que mistificam, porque a gente não sabe as razões por trás disso. Vamos terminar, gente? 21h34, já estourei o limite. Então, um excelente final de noite para todos, um bom resto de semana, um feriado abençoado, coelhinhos 1000 nessa Páscoa, né? Parabéns aos odontólogos, que afinal de contas de segunda-feira é dia do Tiradentes. E muito grato a todos por esses momentos tão agradáveis que a gente passa juntos aqui, inclusive com aqueles que nos apoiam e orientam.
Pedimos à Mãe Maria que estenda sobre nós o seu manto de luz, nos protegendo, nos permitindo ter uma boa noite de sono repousante e que possamos, ao longo dos próximos dias, nos mantermos conectados pelo amor, pela compaixão, pela esperança e pelo otimismo, sempre, cultivando a alegria e o amor onde quer que estejamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes dessa vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de todos, estejam em paz.